Está no ar o Panorâmica, a janela da TV UFMG que expande o seu olhar sobre o cinema brasileiro. Hoje, a memória é o ponto de partida e a família, o campo da história. O filme de hoje é Meu Avô, Campeão do Gelo, um curta documental produzido em Minas Gerais. A história reconstrói a trajetória de Jacinto Franco do Amaral, o Moreno, ex-jogador do Atlético Mineiro e um dos atletas da histórica excursão europeia de 1950. Moreno foi ídolo para uma geração, mas para o neto era também uma ausência. Um avô que morreu quando ele tinha 6 anos. Herói nos gramados e figura complexa fora deles. O documentário se constrói a partir de arquivos e dos relatos de quem conviveu com Moreno. A imagem do jogador se recompõe, mas também a do avô, com as memórias que se encontram. O filme assume uma perspectiva humana sem apagar as contradições de uma vida. Se emocione com a gente e boa sessão. Tive pouco contato com meu avô, Jacinto Franco do Amaral. Convivi com ele até meus 4 para 5 anos. O que me era presente era sua cadeira de rodas e a ausência de uma de suas pernas, depois das 2. Não entendia como podíamos ir ao médico e simplesmente retirar uma perna. Eu mal sabia da importância delas na vida do meu avô. Jacinto nasceu em 18 de abril de 1923, filho bastardo. Foi o fardo e a força dele durante a vida. O sofrimento, o sentimento de abandono, a raiva e os picos de felicidade nos momentos em que ela o alcançava. O pai era negro, retinto e casado. A mãe branca e solteira. A mistura forjou a vida do futuro jogador. Foi jogar em um certo clube alvinegro de 1947 a 1954. Ganhou 4 títulos mineiros na campanha do pentacampeonato e foi campeão do gelo, imortalizando seu nome. Mas não por Jacinto. O filho de Dona Ana Cesarina do Amaral, que distanciou-se da família para a criação de seu filho, não era preto, não era branco. Era preto e branco, era alvinegro. Foi moreno. Meu avô, campeão do gelo. E como você conheceu o vovô? Conheci quando ele foi trabalhar, morava em Patos de Minas. Aí ele foi trabalhar na companhia com os primos deles, de asfalto, sabe? Aí que ele foi para Patos. E então, coincidência, ele foi morar de frente à minha casa, numa república. Aí a gente conheceu assim. E ele que tomou o primeiro passo? Como é que foi? O primeiro passo. Começou a conversar comigo lá no portão, você entende? Então, eu já era quase noiva, deixei o outro noivo por causa dele. O casamento dele com a Inácia, eu lembro, eu era solteira ainda, engraçado, quando a Inácia casou com ele, eu arranjei um namorado no dia do casamento dele, o Domênico, mas não deu certo não, ele era meio doido. Aí acabou e depois eu acabei casando com um cabra da peste lá do Rio Grande do Norte. Eu lembro que a gente, quando criança, a gente ficava todo mundo deitado numa cama, era uma cama muito grande. E na hora do jornal televisivo, ele se desse um pio no quarto, ele ficava possesso e isso era motivo, porque a gente era criança, e era motivo de um ficar cutucando o outro justamente para que acontecesse, para ele xingar, né? Então era um fato que na época ficava todo mundo assim com medo, mas que ficava atiçando ele para ver acontecer. O tempo escolar dele, em Belo Horizonte, que ele estudou lá no grupo. Mas ele nunca gostou muito de estudo, não. Um dia a mãe dele foi procurar ele, estava bem no parque. Pastinha estava do lado dele, assim, ele aproveitando no parque municipal. Gostava não de estudar, não.
Mas ele foi sempre muito vivo, muito, sabe? Muito... Conhecia as pessoas pelo olhar, eu já sabia, sabe? Então tem essas coisas. Ele fazia questão de levar os filhos para comer na casa de funcionário, para mostrar que não tem diferença de patrão e empregado. Sempre fez com que a gente não tivesse essa diferença. Eu acho isso muito, muito bacana, a atitude muito bacana dele. Ele jogou em vários times, né? 7 de setembro, passou por vários times até chegar no Galo. Mas eu via de início o esquema dele jogar bola mais é sobrevivência. Sabe? Era ele e a vovó, né? A vovó era costureira. E você vê que eles vieram pra casa abaixo da linha, né? Então, eram excluídos, né? Então foi uma forma de sobrevivência ao futebol. Ele tinha amizade com muitos jogadores do Galo ainda, né? Tinha muita amizade. Você sabe alguns que ele tinha muito contato? Ele tinha contato com o Vavá, que é esse último, né? Que não é o Vavá, o último do Atlético ainda. Ele passava todos os fins de semana aqui com ele, com o Jacinto. E o Zé do Monte frequentou dessa galera, frequentava a casa. O Zé do Monte, o mexicano, eu conheci muito assim de nome, eu anotava, gostava de anotar os jogos, quem é que venceu, quem que não, quem que apanhou. Até hoje eu tenho vontade de fazer isso, mas eu me contento em assistir, só gritar quando faz gol. Gol do Galo, eu levanto, eu bato palma e tudo. O Moreno foi um grande amigo, né, aqui no Atlético. E companheiro, né? Com os outros também é. Mas o Moreno era aquela figura alegre, brincalhão e tal. Então eu me adaptava muito com ele, né? Pela maneira dele ser. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, o Moreno já estava aqui. E eu já sabia que ele estava aqui, que eu acompanhava o Atlético. Mesmo morando no interior, eu era atleticano, eu acompanhava o Atlético. Eu já sabia que ele estava aqui. Mas jamais ia saber que um dia ia morar num quarto onde o Moreno também ia morar ali. É sempre bom ter um jogador, uma pessoa assim num grupo, que seja alegre, né? Que parece que aquilo irradia e levanta até o astral do grupo, né? E sempre acontece isso. E no futebol não é diferente. E o Moreno fazia esse papel, né? Então a gente conversava ali e tal, e ele brincava, pô, você hoje vai comer um frango, Cafunga. Falava com o Cafunga, brincando, né, com o Cafunga. Você vai comer um frango hoje, Cafunga. Se o time estiver ganhando bem, faz. Se não tiver, não faz, porque eu não deixo passar. Então, né? E ele ficava, e punha apelido, gostava de pôr apelido nas pessoas. Eu não me lembro, por exemplo, chegou o Marco para trabalhar como ajudante da enfermaria aqui, auxiliar de enfermaria. E ele tinha a mão cabeluda. E ele não sabia, às vezes o pessoal ainda não conhecia o nome dele, sabia, não falava ainda, não tinha aquele contato, né, de toda hora com ele, ainda não tinha o nome dele, ainda não tinha firmado na coisa. Não, aquele é o mão cabeluda, pronto. Mas ficou mão cabeluda, depois esqueceram o nome dele, ficou mão cabeluda e até na imprensa saía, mão cabeluda. É o massagista ajudante do Atlético, lá ajudante do Bob, que era o massagista titular, né? Tinha um jornalista mineiro radicado no Rio, o Cano Simões. Ele, conversando com esses o empresário, o jornalista, tal, os alemães, falou, olha, tem um time numa cidade razoavelmente próxima, você tem uma noção, até a década de 70, você de carro de Belo Horizonte para o Rio era 12 horas, né? Mas existe um time que é o campeão brasileiro, porque em 37 até então não existia outro
o torneio nacional. O Atlético era o campeão brasileiro, era campeão em 49 e 50 aqui do Campeonato Mineiro, e toda vez que jogava contra os times do Rio de São Paulo fazia bonito. Ele falou, olha, tem uma outra equipe que vocês poderiam ver se interessaria. Então foi o Atlético escolhido no meio dos grandes clubes do futebol brasileiro para representar o Brasil numa empreitada dessa, que é levar o futebol, vou dizer assim, que na época era tido como futebol arte, que a Europa, principalmente a Alemanha, que a Alemanha, depois da guerra, ela ficou precisava de crescer em diversos setores, o setor social, esportivo e tal. O que significou ir para a Europa naquela época é muito difícil de se entender com os olhos de hoje. Hoje em dia é uma coisa corriqueira, naquela época era uma aventura. Aí muita neve, né? Porque tempo da neve, pós-guerra. Então, foi muito sofrido para eles, né? Ver como que a guerra faz, né? Transforma. Um percentual da renda era do Atlético. Desse percentual que foi do Atlético, o Atlético deixou para a reabilitação da Europa, de Munique e da Alemanha, deixou um valor lá que foi tirado da renda do Atlético para participar da arrecadação para recuperação das grandes cidades da Alemanha, principalmente da Alemanha, que foi muito castigada com a guerra. Eu acho que está entre os grandes feitos, sim, merece estar no hino, sim. Eu acho que isso é fora de discussão. E eu acho que quando as outras pessoas de outros clubes conseguem olhar com a dimensão do que foi feito e sem rivalidade, e analisando, até vamos ser claros, se fosse um time do Rio, que era a capital do Brasil, um time que já tinha uma cidade que já tinha uma estrutura maior, já tinha estádio, o tamanho do Maracanã, que foi feito em 1950, para sediar a Copa de 50, e o tamanho do Independência, que foi feito pelo mesmo motivo aqui, você começa a dimensionar o padrão da dificuldade e do significado que era um clube de Belo Horizonte conseguir fazer isso. O nível de dificuldade do Atlético sempre foi maior que de outros clubes para conseguir coisas que para os outros não é tão... Se, por exemplo, enquanto um clube compra os uniformes na década de 10, vai para Londres comprar, a gente tem que ser preto e branco, porque é o pano que a gente consegue aqui. Mas tem um fato curioso e engraçado, que eu lembro bem, isso ele me contando, que quando eles estavam em Paris, a delegação não tinha grana para nada, aí eles foram numa boate, e aí fizeram aquela cúpula assim, e ele sempre muito conversado, né? Aí todo mundo falou assim, pô, mas nós não temos grana, o que nós vamos fazer? O que nós vamos comer? Aí todo mundo falou assim, não, ninguém vai comer nada não, vamos tomar café. Vamos pedir um café e ficar todo mundo só no cafezinho e vamos ficar vendo o movimento, né? Aí chegou a conta veio absurdo. Aí papai foi questionar o porquê da conta ser caro. Aí fala assim, porque esse café é tipo exportação, ele vem do Brasil. E quando chegaram, teve muita festa para receber. Não, foi muita festa. Foi uma coisa estrondosa. O pai do Jacinto era casado, tinha outra família. E você sabe o nome dele? Do pai? Ou não lembra? Pode falar? Tu acha? José Borges era o pai dele. Não sei. Paulo, pode falar. O pai dele chamava Borges. Tinha uma velha que morava sempre com a nossa família, cada dia ela estava numa casa, chamava Maria Romana. Ela falava que a Zizi sofreu muito, porque foi numa época que ter um filho fora do casamento era pecado mortal, era um crime. E que quando o Jacinto nasceu, que ela sofreu muito, muito, muito.
Que eu lembro que você falava que ele sempre achou que ele era inferior, né, aos outros, assim. É. Ele não falava, demonstrava, mas ele nunca falou. Ele nunca tocou nesse assunto do pai. Uma vez eu perguntei para ele, Jacinto, inocentemente, quem é seu pai? Ele falou, nasci igual mandioca. Brincando, e não respondeu, aí eu também não perguntei. E o afeto que ele tinha, o carinho que ele tinha com a mãe, era indescritível, né? Então eu pude perceber isso nas vezes que eu ia lá, porque na segunda-feira era folga nossa no Atlético. Então, o Moreno falou, sempre eu ia com ele lá. Vamos dar um pulinho lá em Betim, segunda-feira e tal, passear e tal, chupar os jabuticaba lá, e brincava. Falei, vamos, sempre eu ia. E a comida da Dona Ana, tá lá? Tá, ela vai fazer a comidinha para nós lá. Então era pessoa assim, muito ligada a ele, sabe? Moreno não bebia. Eu raramente tomava um copo de cerveja, mas nunca vi, mesmo em festa, porque às vezes a gente era convidado para ir em festas, até aniversário de atleticanos, a gente ia, às vezes eu ia com ele, ele não bebia. Se tomasse um copo de cerveja no máximo, não bebia. Depois é que eu fiquei sabendo, quando ele parou de jogar futebol, é que ele começou esse lado aí. Agora, é um fato que às vezes acontece, né? É a frustração da pessoa quando para de jogar, de praticar o esporte. Isso acontece com muita frequência, muita mesmo. Pelo que eu lembro, ele, desde a minha infância, ele já bebia. E tinha, como todo mundo que bebe, tem seus momentos felizes, frustrantes e nervosos, né? E já vi alguns momentos dele nervoso. O papai era muito rígido, né? E você trabalhava a sua relação com ele? Devido? A gente falava muito com ele, tinha um amigo, ele tinha um parente que já tinha feito, né, a nona. Falava muito com ele, mas ele falava, não, eu paro a hora que eu quiser parar. Eu não preciso. Ele sempre achava que ele não precisava de fazer tratamento nenhum. Ele conseguia parar, mas só que não conseguia. E ele ficava mais agressivo por causa da bebida ou de alguma coisa do tipo? Ficava. A bebida teve isso. A causa, ela é explicável, né? É isso mesmo, é. Porque ele já sentia, começou a beber e pronto, ele vive naquele mundo de ter grana, poderoso, já cresceu daquele jeito, com aquela frase que não precisava de ninguém. Papai caminhou com essa frase até antes de precisar da gente para carregá-lo, né, para dar banho, que ele cortou uma perna. Amputou uma, ele era super forte. Amputou uma na metade da perna, depois teve que, depois mais tarde teve que ser acima do joelho, né, que foi para cadeira de roda. Depois, mais tarde, teve que amputar outra. Uma vez eu perguntei, acho que foi pro Cássio. Ô Cássio, como é que seu pai tá? Ele falou, chutando com uma perna só. Então, chutando com a esquerda ou com a direita. Eu achei que ele tinha dado um lance ali com a perna esquerda. Eu não sabia que ele tinha amputado a perna, não. Ele não me contou direito. Esse tempo dele de cadeira de roda foi talvez o momento que eu estive mais presente na vida dele. E ele na minha, né? Porque era eu que andava com ele de carro. Sempre quando ia buscar o Bernardo na escola, ele pedia para ir comigo de carro, porque era o momento que ele tinha para sair. E era uma coisa engraçada que o papai sempre foi muito pesado, o papai sempre foi muito forte. E eu não sei de onde que eu tirava força, que eu tirava ele da cadeira de roda e conseguia colocar ele na cadeira de passageiro, assim, numa facilidade
que eu não sei de onde que surgia. Estava vendo o retrato dele, a biografia dele. Eu até chorei. Foi o meu bisneto que me mostrou. Você lembra um jogo que foi marcante de vocês assistirem juntos, assim, que te emociona, que você lembra, pô, esse jogo eu lembro que eu tava assistindo com... Sim, em 77. Estávamos só eu e ele dentro do quarto. Foi um dia assim que eu chorei assim copiosamente mesmo, porque foi na disputa de pênalti, né? E foi uma campanha do Atlético assim, pô, maravilhosa, que meio que garfado, vamos dizer assim, né? Porque não precisava de ter aquela final, né? Mas aí o João Leite pegando pênalti, o Galo saindo na frente, depois perdemos, assim, foi marcante. É um dos momentos que eu lembro do papai chorando. Nós dois, eu era muito pequeno, né? Eu tava com 10 anos, lembro dele chorando, só nós dois no quarto. Eu fiquei assim, muito triste, e ele querendo me consolar, mas ao mesmo tempo emotivo também, né? E caiu nas lágrimas. Tanto que a frase do Roberto Drummond é essa, que a gente torce contra o vento. E isso acaba fazendo a gente ter essa casca, a gente acaba tendo um certo orgulho de ter essa dificuldade, e acaba que quando a gente ganha alguma coisa, vem com um roteiro, uma emoção que, assim, ou você é muito rival, ou você se emociona junto. O Atlético tem isso, tem essa capacidade. E eu acho que isso nos perdeu. É uma coisa que vem... Em 37 foi assim, nos Campeões do Gelo, o cara saía de um jogo em Paris com hipotermia, né, o Barbatana. E a gente vai lá e faz, sabe? E então, assim, isso foi em 71. Eu acho que ninguém previa que o Galo ia ser o campeão brasileiro. E foi. Em 77 já não deixaram, 80 já não deixaram, 81 a Libertadores, eles roubaram o pior roubo da história. Mas isso não fez a gente desistir. Isso fez a gente ficar mais apaixonado. Eu acho que, no meu caso específico, foi a primeira vez que eu chorei na frente da televisão, acho que eu tinha 5, 6 anos, foi aquele absurdo, que eu não falo nem o nome daquele juiz, mas todo mundo sabe quem foi, que expulsou metade do time do Atlético, contra o Flamengo. Aquilo ali me deixou atleticano de uma forma que eu acho que eu nunca vou me livrar disso. E resumir, pra finalizar, tenta definir quem foi seu pai pra gente aqui. Cara, o papai foi um cara grandioso. E assim, pra falar a verdade, não tem nem palavras, sabe? Porque o cara, apesar de tudo que ele aprontou, era um puta cara, um cara solidário, ajudava as pessoas, um cara alegre, chorão, emocional, né? E é isso aí. Nunca deixou de apoiar, mesmo não entendendo. Sabe como? Mesmo não entendendo, ele acabava segurando a peteca. E é isso aí. Tenho um orgulho, meu velho. Isso aí. Orgulho. Até hoje, todos os jogos do Galo, na hora que eu acordo, é corriqueiro eu fazer minha oração diária, mas todos os jogos do Galo, eu falo com ele no retrato, que fica na cabeceira da minha cama, que eu tô assistindo pra nós dois, que ele tá sempre comigo. O que você queria falar com ele em 2021, quando o Galo foi campeão? Vontade de pôr no colo e ir pra praça comemorar. Junto. Companheirão.